Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu quero fazer um registro na tarde de hoje à noite da viagem que fiz ontem no Paraná, junto com a presidente Dilma. Viagem essa que fizemos acompanhado do senador Sérgio Souza, da senadora Cátia Abreu, e tivemos na cidade de Cascavel, inicialmente, para participar de um evento que chama AgriShow, ou Show Rural, na cidade de Cascavel. Evento esse que já tem 25 anos e que é responsável pela difusão tecnológica da agricultura do Paraná e da agricultura brasileira. Ali nesse local, nesse evento, encontramos tudo o que for e tudo o que é necessário para a agricultura brasileira se desenvolver, quer seja ela de grandes produtores, quer seja ela de pequenos produtores. A presidente Dilma ficou muito entusiasmada, ficou muito alegre com tudo que viu nessa exposição. Não só pelo fato de ver as coisas bonitas de uma exposição como o Show Rural, mas também de saber que as políticas públicas que são colocadas pelo governo federal à disposição da agricultura brasileira chegam hoje em todos os agricultores brasileiros. Quer sejam eles grandes, médios, pequenos, são capazes e têm condições de buscar nos seus agentes financeiros, no Banco do Brasil, nos bancos particulares, no Pronaf, buscar recursos para que possamos ter uma agricultura com alta produtividade. E no discurso da presidenta, ela foi muito feliz quando fez, sim, as ponderações das dificuldades que nós temos, senador Jaime, de ver as milhões e milhões de toneladas que produzimos pelo Brasil afora, das dificuldades que temos para acessar nossos portos, da dificuldade que temos das rodovias, das ferrovias, das hidrovias e também dos portos. Mas o importante é entender que a agricultura brasileira hoje, que alimenta mais de 150 países mundo afora e que alimenta seus mais de 200 milhões de habitantes que nós somos hoje no Brasil, faz isso com uma extrema competência e faz isso com alta tecnologia. Mas a alta tecnologia, para o grande, para o médio, para o pequeno produtor, ela estava disponível também há alguns anos atrás. Mas o custo do dinheiro no Brasil fazia com que os produtores brasileiros, e aí independente da sua categoria, não tinham a coragem, senador Jaime, o senhor é produtor rural, sabe, não tinham a coragem de ir a um banco e tomar um financiamento, porque muito provavelmente, antes da sua colheitadeira, do seu trator, virar sucata, não valer mais nada na propriedade, que acontece depois de 10, 15 anos de uso, a dívida era 4, 5 vezes maior do que o patrimônio que você tinha, fora os anos todos que você pagou. E aí é que entra os programas sociais, que foram feitos os programas de redução de juro para as atividades produtivas no país. Iniciada lá ainda no governo do presidente Lula, quando o governo percebeu e fez um programa para aquisição de máquinas para todos os produtores rurais, tirando da TJLP mais 11, mais 12, trazendo para um juro civilizado de 8, 9% de juro ao ano, sem correção monetária mais. Aí veio a crise financeira mundial e o governo teve que olhar para a agricultura e viu para o agricultor que ali estava um ambiente propício a colocar o serviço, a mão de obra das cidades para beneficiar os produtores. Quando uma colheitadeira, um trator, um implemento, ele é fabricado numa cidade, ele vai para o interior. E o governo, mais uma vez, então, fez a redução da taxa de juros, e aí uma taxa altamente significativa e baixa de 2,5% ao ano. E isso levou a agricultura brasileira e a pecuária brasileira em condições de investir e investir pesadamente, investir maciçamente
em novas máquinas, novos equipamentos, novas tecnologias, e aí nós vimos, então, a produção brasileira e a produtividade da nossa agricultura simplesmente subir. Passamos de uma safra por ano para 2 safras por ano, principalmente na região centro-oeste e no sul do Brasil, principalmente no estado do Mato Grosso, porque foi muito simples. Se eu tive dinheiro barato para comprar uma máquina, eu comprei uma máquina grande, eu comprei várias máquinas, e o meu tempo de plantio, senador Jaime Campos, que era de 3 meses, baixou para 1 mês. A minha colheita, que era de 90 dias, baixou para 40 dias. E a janela de plantio de segunda safra simplesmente diminuiu. E os produtores puderam, então, fazer a segunda safra. Então, faço aqui esse reconhecimento à presidente Dilma, em nome de todos os agricultores brasileiros, que sei que há esse reconhecimento, porque sem dinheiro barato, sem se endividar, ou, melhor, se endividar dentro da sua capacidade, é que fez com que a agricultura brasileira pudesse dar o salto que deu. E aí, saímos lá de Cascavel e fomos para Rolândia, uma cidade próxima de Maringá, e ali confesso a vocês que levei um choque, porque fui parar no meio de um assentamento de sem-terras, ou ex-sem-terra, comandados pelo MST. Agora imagina, de repente, Blairo Maggi no meio de uma festa do MST. Mas como eu estava com a presidente Dilma, me senti muito à vontade e sem nenhum receio. E, aliás, sempre me dei bem com os movimentos sociais também, enquanto governador do estado do Mato Grosso. Mas o que me chamou a atenção, e encontrei lá o João Pedro Stedley, encontrei lá o coordenador nacional do MST, o Baggio, encontrei o Gilberto Carvalho, todos ligados ao PT, que entendem que a agricultura familiar, a reforma agrária, é a saída do país. Eu tenho minhas dúvidas. Mas ontem, senador Monteiro, o que eu vi lá nessa cidade, nesse assentamento, me acendeu uma esperança de que finalmente, a defesa intransigente que o MST tinha da terra pela terra está sendo trocada. É da terra pela produtividade. É da terra para a agroindustrialização, dentro de um programa que o governo está colocando para tirar os assentamentos brasileiros da miséria e colocá-los em condições de competir com a grande indústria nacional, porque sempre tem espaço, sempre tem lugar para quem faz melhor. E a planta de laticínio que vi ontem e dos produtos que provei, e disse a alguns que estavam lá, disse, olha, a Batavo, quando começou no Brasil, era muito menor do que essa fábrica que nós estamos vendo hoje. Portanto, eu percebi na viagem de ontem que nós, brasileiros, estamos deixando as diferenças ideológicas de lado. Estamos todos procurando construir um país que, sim, um país para todos, que tenha riqueza para todos. Mas a riqueza para todos significa que precisamos produzir, trabalhar, precisamos nos libertar dos programas sociais do governo. Esta pode ser a porta de saída que o movimento Sem Terra no Brasil encontrou, de agroindustrializar o assentamento. E o volume de 1, somado com o volume de 2, somado com o volume de 3, N darão grande possibilidade para que a gente possa ter no futuro do país algo diferente que foi feito até agora. Então, gostaria de deixar esse registro dos 2 locais que tive com a presidente Dilma ontem. Agradecer aos meus amigos lá de Cascavel, que tive a oportunidade de encontrá-los depois de muito tempo, já que eu nasci naquela região ali do oeste do Paraná também. E quero cumprimentar o presidente da Copavel, o seu Dilmo Grólio, que, junto com o Rogério, fazem esse show rural, que é um espetáculo. É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Senador Jaime, tem lugar até, para depois que você anda muito, vai ver a máquina, vai comprar, fica entusiasmado, aí você quer pensar um pouquinho. Aí você se retira, senta num banco, tem uma musiquinha de passarinho lá, e você reflete, aí você vai e compra a sua máquina. Quer dizer, é alguma coisa muito bonita, muito bem organizada. E também lá encontrei o seu Assis Gurgás, que é pai do nosso senador Assir, que também é meu amigo, foi amigo do meu pai, assim como o Pedro Mufato, produtor também do Paraná e lá do Mato Grosso,
também o Alcides Cavalca e o Celso Maggi, que é meu primo, que acabei encontrando por lá. Enfim, revi muitos amigos que faziam muitos anos que eu não os via. Então, quero deixar aqui meu reconhecimento desses 2 eventos que presenciei no dia de ontem, em companhia com a presidente Dilma. Posso dizer, com toda certeza, que se seguirmos o caminho que vi ontem, nós teremos novidades muito boas no Brasil. Muito obrigado.